Sentar, igreja. Pai do Senhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Primeiramente, agradeço a Deus por ter nos concedido essa rica oportunidade, porque a oportunidade de Deus sobre a nossa vida, ela é única, é maravilhosa, ela é bem-vinda, não somente porque viemos ministrar, mas porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Eu venho acompanhado do meu esposo Marcos, do filho Anthony, da minha tia Safira, da minha intercessora, a irmã Terezinha. O ministério de louvor do tabernáculo iria vir, mas, porém, eles tiveram outros compromissos. E aí eu falei, amém. Quem não pode faltar é o Espírito Santo. Ele prepara outra oportunidade. Trago a saudação do pastor Márcio, pastora Cris. Hoje eles não estão em Boituva. E, pela misericórdia de Deus, estamos ali no Americaninha, com um ponto de pregação, Tabernáculo Americaninha, extensão da Brasil para Cristo, lá do Novo Mundo. Mas o nosso intuito, e é o mesmo propósito, é estar caminhando com Cristo Jesus, fazendo a vontade do Pai. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de louvar que o Espírito Santo já está aqui, sabemos. Porque antes mesmo de abrir essa porta, Ele já estava aqui. Ele não sai deste lugar, porque essa casa é dele. E quando a gente sai, a presença vai conosco. Então, aonde quer que você vá, carrega a presença do Espírito Santo consigo, porque Ele é único, é maravilhoso, e é só Ele quem pode estar conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos aconselhando, acalentando e nos livrando de todo o mal. Amém? Glória a Deus. Medita nesta letra. Aleluia, Jesus. Aí, se você precisar de qualquer coisa, é só chamar o Espírito Santo, porque Ele vai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar. Sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Chama. Porque nos momentos difíceis, se você chamar pelo Pai, Ele vem. Ele cuida. Ele te ensina. Ele fala assim, vai ficar tudo bem, já vai passar. É só uma fase. Você não é mais órfão. Nós temos um Pai. Olha que coisa linda. Não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. Ele está contigo na dificuldade. Ele está contigo na alegria. Ele está comigo na minha dor. Ele está com você na hora da sua inquietação. Ele está com aquela notícia que chegou que você não soube aceitar. É só chamar. Ele está na casa. Ele está na tua vida. Ele está na minha vida. Ele é contigo. Nunca esqueça disso. Você tem um Pai. A religiosidade te afasta desse Pai. Mas a intimidade é aquela que te traz para a presença do Senhor. Não deixa nada te afastar dessa presença. Presença essa que precisamos carregar consigo em todo o tempo, em toda hora, em todo segundo. Porque como o esposo já falou, ai de nós, se não fosse a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu falando com o Espírito Santo, eu falei, Senhor, o que falar para a tua casa? O que falar para o teu povo? E ele falou assim para mim, visita lá em Zaqueu, em Lucas 19. Mas hoje eu quero que você fale a respeito de visitas. Porque eu visitei a casa do Zaqueu. Em Lucas 19, somente o versículo 5. Glória a Deus. Lucas 19, versículo 5 vai falar assim. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É uma história super conhecida. Zaqueu era um cobrador de impostos. Todo mundo conhece essa história. Mas hoje o Espírito Santo, ele me trouxe aqui para falar a respeito das visitas. Porque assim como ele visitou a casa do Zaqueu, ele teve outras visitas também. Ele visitou outros lugares. O nosso amigo Jesus Cristo era aquele que operava na multidão. Mas era aquele também que tinha algumas casas que foi especificamente ele lá dentro, fazer uma visita. E cada visita que Jesus fazia era uma situação diferente. Na casa do Zaqueu,
Ele fez a visita e teve a salvação. Na casa de Marta, ele foi também visitar a casa de Marta. E lá na casa de Marta, tinha uma que estava ocupada com os afazeres, mas tinha uma que estava disposta a ficar ali, prestando atenção na palavra. Então você percebe que Jesus era um homem que teve um ministério, pouco tempo, mas ele gostava muito de visitar. E ele visitou, naquele dia, ele falou assim: hoje eu visito a casa do Zaqueu. Ele não falou assim: Zaqueu, eu posso visitar a sua casa? Mas eu acredito, e a palavra me afirma, que ele agiu de acordo com aquilo que Zaqueu primeiro fez. O Zaqueu era, aos olhos daquelas pessoas, não valia nada. Não é isso que a Bíblia vai relatar? Só que Zaqueu só queria ver Jesus. Aí ele foi, era pequeno, pequena estatura, ele falou: se eu ficar nessa multidão, não vai acontecer nada. Mas Zaqueu, ele teve uma atitude e chamou a atenção o coração de Jesus. Ele só queria ver Jesus. E Jesus já estava de olho nele. E de repente, você veio aqui só para ver Jesus, né? Você veio visitar aqui, só quer ver Jesus. Quer sentir a presença de Jesus. E Jesus já está de olho em você antes mesmo de você ter colocado o olho nele. Porque ele fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Não foi isso? Então Zaqueu, ele ali viu uma oportunidade de olhar para Jesus. E Jesus viu uma oportunidade de trabalhar naquele coração. E ele falou: Zaqueu, desce depressa. Era para aquele momento: desce depressa, porque hoje eu vou ter algo contigo, na tua casa. Ele não falou assim: Zaqueu, eu posso entrar na tua casa? Não, ele já agiu conforme o que estava no coração de Zaqueu, porque ele sabia que Jesus estava passando ali, e ele falou: hoje eu quero ver Jesus, mas eu sou pequenininho, então eu vou subir em um pé de uma figueira e eu vou ver Jesus. Aí ali ele trouxe a salvação. O nosso amigo Jesus, em João 2, vai falar que ele também foi numa festa. Ele foi em um casamento. E até então estava tudo bem. Tinha vinho bastante para todo mundo beber. Só que chegou um momento que começou a ficar meio que desesperado ali algumas pessoas e falou assim: nossa, o vinho acabou, e agora? Aí o nosso amigo Jesus foi lá e devolveu a alegria para aquela casa. Porque eles estavam preocupados com o vinho, mas a alegria, Jesus retornou. E na nossa vida é assim também, na nossa casa é assim. E ele me fez passear, conforme o marido já falou aqui. Já faz 60 dias que Jesus está lá em casa. Mas de uma forma diferente. Porque para Zaqueu ele trouxe a salvação, mas antes de trazer a salvação à casa do Zaqueu, não era conforme Jesus queria. Acontecia algumas coisas lá que desagradavam a ele. E ele foi lá, ficou lá e houve salvação. Aí Jesus passeou lá em casa de uma forma diferente. Já faz uns 60 dias que Jesus está lá conosco. E ele foi como o nosso consolador, o nosso conselheiro. Aquele que fala assim: olha, filha, nós vamos permitir umas certas situações na vida de vocês, mas não se preocupa não, porque eu não vou sair daqui de perto de vocês. Eu vou segurar na mão de vocês. Você vai precisar muito da minha presença. Você vai precisar do meu consolo. Você vai precisar do meu cuidado. Porque a forma como eu vou descer lá não vai ser das melhores, mas eu sou aquele que permito, mas é aquele que eu curo também. E uma segunda-feira eu estava no tabernáculo, estávamos dirigindo o culto, e por sinal o pastor Márcio e a pastora Cris estavam lá. E aí o culto acabando, Jesus falou assim: olha, esse culto de hoje não vai acabar muito bem para você. Porque eu visitei lá a sua casa. E eu peguei ela para mim. Eu a recolhi ela. Mas essa visita, não se preocupa não, que eu fui lá, recolhi, eu estou aqui com você, e eu vou segurar na sua mão. E por um momento eu questionei, eu falei: nossa, Senhor, eu parei no meio do culto e eu falei assim: pastor, eu vou lá dentro um pouquinho, daqui a pouco eu volto. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, não leva ela não, não leva ela não, Senhor. Espírito Santo, sopra o teu fôlego de vida. Ele falou assim: eu vou levar.
Ele falou: filha, fica despreocupado, porque a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu estou permitindo essa dor, mas vai me questionar só porque eu não deixei ela aqui? Eu estou aqui na tua casa. Eu estou aqui com você. Acalma teu coração. A dor, se você começar a alimentar, você não vai conseguir enxergar o meu cuidado sobre a tua vida. E eu permiti que ele cuidasse dessa dor. Mas aí eu pensei que não fosse parar só nisso. Aí ele falou assim: mas além dessa perca, também tem uma enfermidade que vai ficar alguns dias aí, mas não se preocupa, porque eu estou aqui. E quantas das vezes as coisas acontecem na minha e na tua casa e a gente fala: ó Jesus, eu vou largar tudo, não precisa mais ficar aqui não, desistir de tudo, não quero mais saber de nada. Não é assim? Ou será que só acontece comigo? O esposo falou: o fardo está difícil, a situação está complicada, já cheguei ao meu limite. Aí ele tem duas opções: de falar assim: ô Jesus, permanece aqui na nossa casa, nos dando força, nos dando vigor, colocando sobre nós o ânimo que somente tu pode colocar, Pai. Ou eu vou largar tudo e quer saber? Não quero mais saber de Jesus. Mas eu tenho certeza, porque na casa de Pedro ele também visitou. E lá a sogra de Pedro estava enferma. Então você acha que Jesus ele vai permitir enfermidade na tua casa, mas não vai haver cura? Claro que vai haver cura. Jesus é aquele que permite a enfermidade, mas é aquele que traz a cura. Então o que é que eu venho trazer para você? Independente da visita que Jesus faz na tua casa, independente da situação, se for dor, ele coloca alegria. Se for enfermidade, ele leva a cura. Se for morte, ele traz vida. E diante de cada visita, como que a gente se comporta? Diante de cada situação que o próprio Deus permite, como que a gente se comporta? Sabe como que a gente se comporta? Não estamos preparados para percas. Não estamos preparados para perder. A gente só quer ganhar. A gente só pede, 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 pede. E aí quando o Espírito Santo permite situações que venham te desestabilizar, só por um momento, você perde as estribeiras, você fala que não vai mais servir ao Senhor. E ele me perguntou: você está me adorando pelo que eu faço ou pelo que eu sou? Vai parar de me adorar só porque eu recolhi ela? Ou vai continuar aos meus pés? Porque eu estou aqui. Mas a escolha é sua, a opção é sua. Em Lucas, ele visitou também a casa de Levi, que era cobrador de impostos. E lá teve o perdão. Lá teve o perdão. E quer saber? Dentro da nossa casa acontecem situações em que a gente não libera o perdão. A gente não consegue liberar perdão. Então essas mesmas visitas que Jesus fez na casa dessas pessoas, ele faz na nossa também. Ele coloca situações dentro do nosso lar. Porque a nossa luta não é com o vizinho, é dentro de casa. As nossas maiores guerras é dentro da nossa casa, é com a nossa família. E aí eu te pergunto, estamos sabendo lidar com toda a situação que acontece, que vem sobre nós? Será que a gente sabe esperar realmente por Jesus, para que Ele permita, mas para que Ele cure realmente? O processo é doloroso, o processo dói, mas o propósito Ele cura. Estamos no meio de um processo. 2023 foi o ano em que mais vivemos processo. Mas eu estou triste? Não. Eu entendo que para o Senhor nos preparar para algo maior, a gente precisa passar por certas situações. Mas não é para nos matar. Porque aquilo que não te mata é o que serve para te impulsionar a servir e prosseguir. Dizer assim: olha Jesus, eu estou firme, viu? Eu estou crente. Depois de tudo isso que eu passei, eu continuo de pé. Eu entendo que é a tua força que me sustenta. Na minha fraqueza, o teu poder está se aperfeiçoando mesmo, viu? Porque eu sempre comentava isso com Jesus. Senhor, porque eu passei um tempo muito com ela, com a minha mãe. E eu sempre perguntava para ele: Jesus, como que vai ser o meu comportamento quando eu
perder. Porque a gente só sabe o comportamento quando a gente perde. Porque quando vai tudo bem, não tem como a gente saber o nosso comportamento diante de certas visitas que Jesus faz. Diante de certas situações que é colocado sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Então a gente precisa passar para entender que não nos mata. Deserto não mata crente. Prova não mata crente. Sabe o que nos mata? Somos nós mesmos. Porque a gente espera tanto, a gente fica com tantas expectativas, mas a gente esquece que a vontade é a dele que prevalece. Porque naquele momento eu pedi tanto, eu clamei, e ele não fez a minha vontade, ele fez a dele. Eu poderia ter falado assim, quer saber? Eu falei que é daí que parte o ateísmo. Porque quando Deus não faz a nossa vontade, a gente começa a ficar de uma maneira em que a gente passa a desacreditar nele, porque os nossos pensamentos é voltado para aquilo que a gente quer. Mas ele fala que os nossos pensamentos não é como o dele. E aí a gente começa a alimentar uma coisa muito perigosa dentro de si. Porque a gente fala assim, nossa, mas eu te pedi tanto, Deus, o Senhor não fez a minha vontade. E isso deixa muito mal acostumado. Segunda-feira eu preguei sobre os não de Deus. A Bíblia já começa com não. E não estamos aptos a receber não. Ninguém gosta de receber não. Ninguém gosta. Nos dias de hoje, não estamos preparados. O evangelho que estamos comendo é só sobre vitória. O crente está cheio de vitória. E o resultado é vitória, é casa, é carro, é casa cheia. É só coisas boas, é só bonança. Aí quando Jesus começa a visitar de uma outra forma e colocar situações de percas, de desertos, você não está acostumado a lidar com essa situação. E aí você começa a espanar. Você fala, não, eu não vou mais servir porque é muita prova. Então deixa eu te falar, o que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer é, eu entro na tua casa, eu faço a minha visita, mas não se espante com aquilo que eu vou permitir que você passe. Mas uma coisa eu te peço, espere em mim, confia em mim, porque se você não temer, se você me obedecer, se você passar por esta prova, me dando glória, eu mudo o teu cenário. E se ele não muda o cenário, ele muda você através do cenário. Porque até o dia antes de recolher eu pensava de um jeito. Depois que eu experimentei essa senha, que eu digo que todo mundo vai ter, os meus pensamentos começaram a não mudar, mas eu comecei a enxergar com outra visão. As minhas orações, eu comecei a falar assim, Pai, que seja feita a tua vontade. Porque ouve-se muito, eu decreto, eu determino, eu não aceito. Eu também não aceitava a morte dela naquela hora. E aí? Aonde que ficou o meu eu não aceito? Então precisamos entender que todas as nossas orações, todas as nossas petições, que seja uma oração de agradecimento, que seja uma oração específica, coloca primeiramente, faça igual Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se todavia não passar, que seja feita a tua vontade. Então, a vontade dele, independente se é dor, se é alegria, ela é boa, perfeita e agradável. E eu pude entender isso. Porque ele está me sustentando, ele está me conduzindo, ele está me direcionando aí, ainda mais aos pés dele. E entender que verdadeiramente nós temos um pai. E esse pai cuida a partir do momento em que você permite ser cuidado. E naquele momento eu falei, Pai, a partir de hoje, mais do que nunca, eu preciso verdadeiramente de Ti.
Porque quando está tudo bem, a gente só tem a mania de agradecer. Mas para descer em oração, para entender que Ele é o nosso Pai e que o nosso socorro vem de lá, é quando a gente passa por uma situação em que verdadeiramente está nas mãos do Senhor, para a gente poder passar e atravessar esse deserto dando glória a Deus. Então, que nesta hora você entenda que se Ele passar na tua casa e permitir a enfermidade, pode ter certeza que a cura já está ali também. Se Ele passar, se a morte passar, Ele é o dono da morte e Ele é o dono da vida. E que esse processo que aconteceu com ela vai acontecer conosco. É só uma passagem, mas almejamos a vida eterna. Se há enfermidade, tem cura. Se há morte, vai existir vida. Se há contendas, que Ele permite, porque Satanás só entra Ele permitindo, Ele vai colocar sobre nós o espírito de mansidão. Se há desequilíbrio em todas as coisas que vêm tirar a tua paz, Ele permite para que o ponto de equilíbrio que Ele precisa de mim e de você como cristão, chegue até você também. Se há calúnias, é só Ele que pode nos justificar. Porque a calúnia, uma vez que lançada, não tem como você se justificar com palavras. Você tem que descer na oração e pedir para Ele te justificar. Então, em todo o processo, ao longo da nossa caminhada, existe os para quê. Não questione. Você fala, Senhor, para quê? Por que está acontecendo isso? Não é porque, é para quê? Eu vou melhorar onde? Eu vou acrescentar o quê? Então, que nesta hora você entenda que o Espírito Santo, a partir do momento em que a gente aceita Ele como o nosso único e suficiente Salvador, precisamos entender que na alegria ou na dor, Ele é conosco. Que se Ele começar a permitir que algumas coisas aconteçam, não questione a Deus, porque isso é uma forma de você ser um crente maduro na fé. A sua fé só será exercida a partir do momento que você viver situações em que os seus achismos, a sua força humana não vai conseguir resolver nada. E aí é aí que a nossa fé começa a ser exercida. Estamos começando um trabalho lá. E vocês sabem como que é difícil. Se a gente for olhar para o cenário, a gente fala, mas Senhor, o que é isso? Mas se estamos debaixo de uma promessa, a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvimos uma palavra que foi lançada sobre as nossas vidas. E o tempo não é nosso, mas durante esse tempo, é o processo que precisamos para amadurecer, para saber lidar com o pouco e com o muito, para saber lidar com a bonança e para saber lidar com a escassez. Mas nem todo mundo quer passar por esse processo. Nem todo mundo quer subir degrau. É mais fácil você pegar um elevador, chega mais rápido. Mas eu gosto do processo, porque o processo ele amadurece, o processo dói. A minha filha hoje ainda falou, mãe, para gerar testemunho, dói, minha querida. Ou você quer gerar testemunho dando risada? Falando que está tudo bem. Não, testemunho dói. Mas testemunho serve para edificar a minha vida, edificar a tua e alcançar outras vidas. Porque testemunho serve para alcançar almas, porque quando a gente conta o nosso testemunho, estamos edificando a fé dos demais. E é aí que começa o Espírito Santo soprar o coração. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Deus. Que vocês estão passando por provas, vocês estão passando por tantas situações adversas, e vocês estão dando glória, vocês estão sorrindo, vocês têm ânimo de levantar e trabalhar, ter uma vida normal, porque muitos se entregam. Você concorda comigo? Mas o Espírito Santo é sobre nós e nos ungiu para proclamar as boas novas. Então fica firme, fica crente na presença do Senhor. Jesus, ele visita a nossa casa para colocar tudo no lugar, porque todas as visitas que ele fez, houve frutos. Então na tua casa não vai ser diferente. Todas as visitas que Jesus fazer, vai haver frutos, vai haver testemunhos. E vai aumentar ainda mais a tua fé. Eu posso louvar mais um? Glória a Deus.
Glória a Deus. Se coloca de pé. O meu processo eu sei qual é. O teu processo você sabe qual é. Então que nesta hora você fala assim: tu és bem-vindo aqui, Senhor. Essa casa é sua, eu abri ela para você. Pode entrar e fazer a tua vontade. Este é o teu lar. Então permita que o Espírito Santo trabalhe sobre a tua vida. Porque Ele vai trabalhar. Ele já está trabalhando. E eu creio nas promessas do Senhor. Aleluia. Medita neste louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.